Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 13 de outubro de 2023. Dr. Valfredo Tomé havia se formado em engenharia e em arquitetura lá pelos idos dos anos 50, mas ele ainda não tinha tido oportunidade de mostrar qualquer trabalho. Foi então que ele ouviu falar que a então Igreja Batista Memorial de Brasília, no Distrito Federal, estava fazendo um concurso de projetos para o seu templo. O vencedor receberia 100 mil cruzeiros. Eu não sei se cruzeiros, cruz credo, sei lá, alguma coisa assim. E ele se inscreveu e não havia qualquer certeza de que o seu projeto ganharia. Em São Paulo, onde ele morava, naqueles dias, foi à sua igreja um missionário que trabalhava entre índios. E ele ficou comovido com o seu relatório e Deus falou para ele dar 10 mil daquele prêmio para aquele missionário. Então ele chegou para o missionário e disse assim: olha só, eu estou para ganhar um prêmio e Deus falou que se eu ganhá-lo, que eu dê para você, para o seu ministério, 10 mil. E eu vou fazer isso. E à noite daquela mesmo dia, foi uma missionária relatar o seu trabalho no interior do Brasil. E Deus também lhe falou a mesma coisa. E ele prometeu a ela 10 mil. E assim foi. Ele ainda não ganhara nada e nem sabia se ganharia, mas já tinha 90% do prêmio comprometida com a obra do Senhor. E os 10% que lhe restavam eram um dízimo. O Dr. Valfredo Tomé foi o grande vencedor daquele concurso. O templo que projetou para a Igreja Batista Memorial de Brasília, para 1.500 pessoas, tinha uma acústica perfeita. O pregador não precisava de microfone para ser bem ouvido com o templo cheio. Todo mundo ouvia bem. E durante anos, vários profissionais da área visitavam o templo da Igreja Batista Memorial para comprovar aquele feito. Com isso, o nome do Dr. Valfredo Tomé ficou conhecido e ele se tornou um projetista e construtor de grandes templos por todo o Brasil e também no mundo. Quando contactei-o para que fizesse o nosso projeto do nosso templo aqui em Teresópolis, ele nos cobrou uma pequena quantia. Era para pagar os estagiários que colocavam no papel o seu projeto. E ele me disse: templo é ministério. Assim como meu irmão tem um ministério pastoral, Deus me deu o ministério de idealizar e projetar templos. Eu ganho dinheiro fazendo loteamentos, condomínios e shoppings. No seu comentário bíblico devocional, F.B. Meyer diz que Deus não fica em dívida com ninguém. Quando aquele menino deu a Jesus 5 pães e 2 peixinhos, Jesus os multiplicou para uma multidão e ainda recolheram 12 cestos cheios de pães e peixes. Quando Pedro emprestou seu barco para Jesus, o barco foi devolvido cheio de peixes. Deus sempre tem muito mais a nos dar do que nós a Ele. O Dr. Valfredo Tomé, ele nos abençoou com um projeto de um lindo templo. E Deus o abençoou com uma vida bonita, útil, serviçal, cheia de graça, alegre e totalmente consagrada ao Senhor. Sabe de uma coisa? Vale a pena sermos fiéis a Deus. Vamos orar? Vamos. Deus, nós te louvamos, não só pela vida do Dr. Valfredo Tomé, que foi e é uma inspiração para nós, mas por
tantas outras pessoas que têm sido generosas no teu reino, que te amam de tal modo que são generosas para as coisas que são da alçada do reino de Deus. Como essas pessoas nos inspiram, como elas nos abençoam. Mais do que isso, Senhor, além de ficarmos alegres com essas vidas, faça, ó Deus, uma obra no nosso coração para que aprendamos com elas a sermos também generosos, a sermos, ó Deus, fiéis e confiantes de que o Senhor tem muito mais a nos dar do que nós a Ti. Enche-nos, Senhor, de fidelidade e dá-nos a alegria de experimentarmos as Tuas bênçãos. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tenha você um final de semana cheio de bênçãos.